Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Nelson, por essa contribuição. Sem ti, esse livro não estaria. E queria me referir a três elementos que me trazem muita emoção com esse livro. O primeiro é que, se bem ele se chama Esperança pela Democracia, para quem migrou, como migrei em 88, faz 30 anos para o Brasil, em plena experiência democrática, trabalhando com os primeiros municípios que tinham conquistado, o Partido dos Trabalhadores. Fiz parte dessa solidariedade internacional, trabalhando em Fortaleza, que junto com Angra dos Reis, Santo André e o famoso Porto Alegre, iam iniciar os orçamentos participativos. Pois, para mim, Nelson, esse livro ele não é de esperança para a democracia, mas é a esperança renovada. Porque, para quem viveu muitos anos no Brasil, que vê o que é hoje o Brasil, se não tem livros como esse, que renovam a esperança, pois o quadro não é tão positivo. E isto, como primeira ideia, só para dizer que, para mim, o OP ele é um elemento, mais que de esperança democrática, é um elemento que renova a esperança na democracia. É um elemento renovador. Tu bem dizia, 90% terminam. Nos falava da Sicília, mas o que é que pode renovar a esperança? E essa renovação, para mim, ela está no DNA do orçamento participativo. Ele renova, permite acreditar mais. Não sei se a democracia está chegando, mas a esperança na renovação, ela está. O segundo, é estar na Assembleia da República, nunca tinha entrado na parte da visita como turista, mas poder celebrar esse livro na Assembleia da República tem um valor simbólico que, aquece o coração, E o terceiro é que, como bem dizia o Ivan, pois sim, é um exercício absolutamente louco, ou doido, como se diria no Brasil, de conseguir em 6 meses produzir um livro dessa qualidade com tantos autores. Para quem vem, hoje estou na academia, para ter um livro são 2, 3 anos altamente competitivos, muitos controles, mas não o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui, para mim, e esse é simbólico para mim, é a inclusão. Escrevemos porque acreditamos em ti, porque acreditamos na democracia, somos de opiniões muito diversas. Os debates que temos, falados, não falados, são enormes. Mas aceitamos pela confiança, pelas pessoas, e isto acho que está também importante na democracia, são as pessoas. Acreditamos em pessoas mais que em partido, A renovação democrática, ela passa pela reconquista da confiança nas pessoas. Tem um número no México que era interessante, que além da desconfiança, da falta de confiança nos partidos, o que é mais marcante é que 70% das pessoas não acreditam no vizinho. Não acreditam no vizinho. Como vamos construir uma sociedade democrática que se o meu vizinho não é alguém da minha confiança? E isto também faz parte da crise societal que estamos confrontando. E para o México, por exemplo, é uma questão muito séria. Bem, gostaria de compartilhar com vocês, não sei se vou passar lá, porque senão não vou ver as diapositivas e as minhas cervicais vão sofrer um pouco. Está bem? Ok. O copo. Aquele é meu. Sim. Eu olhava daqui, eu bebia aqui. E isto avança aqui desse lado? Sim, ao contrário. Esse botãozinho, Não, assim. E avança aqui. Exato. Ao contrário. Para o outro. Isso. Tá. Bem rapidamente, já que a hora está avançando, gostaria de fazer alguns destaques sobre algumas tendências recentes nos orçamentos participativos na Ásia. Muito está no texto. E são 5
sessões, né? 5 partes que eu vou abordar. O primeiro é que é um universo pouco conhecido, provavelmente o menos conhecido, e provavelmente também um dos mais interessantes hoje. Primeiro, falta de documentação, que é um problema geral. Terminam os orçamentos participativos, nada está sendo documentado, e na Ásia é particularmente o caso. Segundo, tem uma barreira da língua muito maior do que acontece na Europa, onde tem idiomas veiculados, ou na América Latina, onde é bom, tem o português para o Brasil, mas o restante é o espanhol. Aí o que existe em coreano é produzido em coreano. E tem muita coisa em coreano. E em chinês, tanto cantonês quanto mandarim é a mesma coisa. E assim sucessivamente. E para quem trabalha na Ásia, e que faz os 10 últimos anos que estou trabalhando, é um inferno. E com o Google estamos transmitindo e tentando comunicar, uma comunicação limitadíssima, que faz que na Ásia não tem o que existe na Europa, ou na América ou África, mas rede. E isto explica que a primeira reunião foi em 2009, acho que tu estava, né, Giovanni? Estávamos nessa primeira reunião asiática. A segunda foi agora em Kuala Lumpur. Em 10 anos não aconteceu nada. E apesar dos apoios que têm acontecido, não vejo que se estão aproximando. Isto é um elemento crítico, no meu ver. Bem, vou dar umas luzes sobre seis processos que eu gosto de começar nas bases, né? Primeiro, estamos aqui em Chengdu, na capital do Sichuan, onde isso relaciona muito com os números, né, dos quais tu nos falava. Estamos nas aldeias dessa cidade de 20 milhões de habitantes. 20 milhões de habitantes, tá? E são 4.000 orçamentos participativos, não é pouco, 4.000, só nessa cidade. 2.600 desse estilo, muito manual, muito low profile, e 1.400 nos distritos, nos subdistricts e alguns bairros, nas áreas urbanas. 4.000. A documentação existente é praticamente nula. Grandes inovações democráticas, eleições de conselhos de povoados, diferente do Partido Comunista, uma inovação, uma ruptura paradigmática, pelo menos nessa cidade. Possibilidade de controle pela população do gasto para lutar contra a corrupção, enorme desafio. E a grande esperança democrática é isso vai expandir ou vai ser imprimido. Mas faz 10 anos que dura. E, portanto, a esperança ela está viva. Permite renovar modelos nas comunas, né, dessas 2.600, nas comunas de trabalhos locais, para uma produção diferenciada e lutar contra a penetração das indústrias com a patrola arrasadora. A segunda experiência, ela está em Meilan, também na China, numa ilha da China, com uma ONG, the War and China Institute, que para mim é essa articulação macro-micro que está acontecendo na China. Do mesmo jeito que vocês têm em 20 milhões de habitantes, acontece também em pequenos distritos e comunidades de forma muito interessante, onde aqui as pessoas têm o direito de falar. E isto também é uma experiência democrática na China muito interessante e de poder votar diretamente, coisa que parecem aqui quase normal, mas que não são. Queria viajar para Taiwan, a antiga Formosa, né, dos portugueses. Também uma multiplicidade de acontecimentos pouco conhecidos, mas como na China, muita inovação desconhecida. Nesse caso, eles chamaram isto o non-citizen participation, a participação dos não-cidadãos. Primeira experiência de orçamento participativo com migrantes, mas não inclusão dos migrantes, mas participações de várias nacionalidades, Indonésia, filipinos, Thai, chineses,
E essas várias comunidades estão podendo decidir de um orçamento em forma conjugada, dialogando entre eles e construindo um padrão multicultural. É extremamente original, não temos isto, por exemplo, na Europa, com essa qualidade. Espero que seja melhor conhecido. A nossa viagem continua na Malásia, outro estado bastante vertical, bastante autoritário, no qual o movimento, essencialmente muçulmano, no qual é o movimento das mulheres, de Penang Women Corporation Development, que é a corporação multiétnica indianas de origem, Malásia, e chinesa, que estão construindo e trabalhando orçamento participativo em rental housing, em moradia de aluguel de extremamente baixo nível de renda, e entrando praticamente em zonas que não eram possíveis para os partidos políticos entrarem, para mostrar como mulheres em país muçulmano se conseguem fazer o que os partidos não conseguiram fazer. Estão agora passando uma nova lei interessante também. Essa é outra ruptura de paradigma que gostaria de insistir. O que está acontecendo na Coreia, que também o Nelson nos mencionava, onde apostaram sobre a educação e, a partir de uma lei nacional, um pouco como aconteceu no Peru, são uma quinzena de experiências que estão realmente fortes a partir de uma rede da sociedade civil. Mas todo em coreano, muito difícil de se trabalhar. Felizmente, Seul tomou força nesse diálogo com o prefeito que vem dos movimentos de direitos humanos, né, num país onde significava muito, né, para a reconquista da democracia no momento da ditadura, é o prefeito. E hoje tem um orçamento que vai ser um orçamento nacional, o primeiro na Ásia, mais elevado em números do que a sua experiência em Portugal, que vai retomando não um modelo geral, mas um modelo construído a partir de uma relação muito horizontal entre as pessoas e a partir de uma educação cívica. Processos a conhecer. Continuo, já falamos da Indonésia, provavelmente uma das grandes áreas de esperança, apesar de fortes pressões também para não participar, novamente com mulheres num país onde a religião muçulmana é dominante, mostrando que pode-se fazer bastante e que as mulheres são portadoras dessa esperança. Para mim, essa é outra coisa que aprendo quando viajo por lá. Com microatlas, posicionamento de mapeamento de necessidade, extremamente interessante, pouco conhecido, nos mostrando que vale a pena também aprender de lá. Simplesmente, experiência acumulada desde 18 anos, mas que continua, estava mostrando Meilan, são experiências desse ano. E isto é permanente. Algumas lições. Provavelmente, a primeira é a escala. O que marca, dizia 20 milhões de habitantes, só num caso, com 4 mil casos. 74 mil casos, provavelmente, na Indonésia, 260 milhões de habitantes. Essa escala, Ivan nos falava da experiência da Rússia, essa escala é absolutamente extraordinária. O quarto ponto que queria ressaltar é essa capacidade inovadora. Primeiro, em termos democráticos, é essa mudança para políticas públicas. Esse movimento de Penang, que começou em distritos e na própria cidade de Penang, na pequena ilha em frente, pois estão agora com uma política a nível do Estado e com as novas eleições tem toda a probabilidade que isso expanda além da província de Penang para uma lei sobre orçamento participativo a nível do conjunto da região. Isto são avanços que eram fora de esperança faz pouco tempo. E o outro é o que mencionava, né, sobre a questão lá na Coreia, onde também, hoje em dia, em 2 anos, são tempos que não sabemos apreciar desde a Europa, onde os processos são muito devagar,
Lá, em 2 anos, já se passou de praticamente a consolidação em Seul para uma lei nacional, para um orçamento participativo nacional. Já estava uma lei. Quais são os desafios? Provavelmente, para a Ásia, o primeiro é de ter organizações da sociedade civil fortes, independentes e comprometidas. Lembram que na China, todos os anos, tem que se renovar o seu permisso de ser uma ONG. E, portanto, se a participação é forte demais, tem probabilidade de ser fechado. Isso é uma. Compromissos políticos são rupturas democráticas, mas em países extremamente autoritários. E o futuro é sempre incerto. O terceiro e isto é uma coisa geral, não se falou, mas que para mim, nos 30 anos que vou acompanhando o orçamento participativo, é a redução, através do tempo, dos valores controlados pelos orçamentos participativos. Eu vejo, quando vou dividindo o dinheiro pelo número de habitantes da cidade, está baixando, não está aumentando. São 2 euros por habitante por ano, 5 por habitante por ano. No início, no Brasil, era 50, 100, era 50 vezes mais. E na Ásia é um pouco isto a tônica também. São recursos extremamente limitados. Eu acho que é um desafio importante poder realmente pensar num controle maior do recurso público a partir da cidadania, porque isto seria um grande passo democrático. E poder, provavelmente, ter muito mais presença da academia da academia para documentar as experiências. A academia está bastante longe de todos esses processos. Para finalizar, gostaria de retomar alguns dos elementos que foram falados. O primeiro é que, apesar de tudo desse livro e de sua presença, e eu espero que seja uma contribuição, primeiro, estamos ausentes das agendas internacionais. Não está. E se olham a Associação Mundial da Cidade, a UCLG, Cidade e Unidade, não tem, apesar de todas as declarações, não está. Se olham o New Urban Agenda, a Agenda 9, que foi aprovada em Quito por todos os governos, não tem uma palavra sobre orçamento participativo. Se veem os objetivos do milênio e os avanços que podem ser, não tem uma palavra. Então, esses 30 anos foram invisíveis e acho que é um desafio. O segundo é documentar, mas documentar, por isso é tão interessante esse livro, porque ele participa do que chamam a produção social do conhecimento. Não podemos pensar que só a academia vai produzir, será junto com a coprodução com os atores que poderemos documentar, porque a maioria do que se faz e das inovações não se vê. Recurso superior, já falei, que para mim é um dos maiores desafios. Outro é não perder a qualidade crescendo. Se está mudando de escala, mas o que vejo é que muitas das experiências, quando mudam de escala, estão perdendo da sua capacidade radical, de radicalismo democrático. Chegam a ser por ser, mas não com essa chama, não com essa esperança. Eu acho que se perde um pouco a esperança democrática no upscaling, na mudança de escala. Compartilho completamente o perigo, que foi expressado pelos meus amigos, sobre os riscos que estão com essa cultura da inteligência artificial e das tecnologias de SMS, etc. Acho que uma das valores centrais, e termino com isto, é a capacidade deliberativa que está dentro dos orçamentos participativos, a capacidade de nós, sendo diferentes, poder falar para construir um mundo diferente. E se perdemos essa capacidade de diálogo, de se aproximar do outro, de reconhecer o outro, eu acho que não será orçamento participativo, será outro elemento, mas teremos provavelmente perdido muito nisto. Então, obrigado mais uma vez mais. Foi uma experiência sensacional. Eu espero que os próximos não vão esperar 5 anos. Tá bom, então.